E aí, pessoal, tudo bom? Então, o vídeo que a gente vai ver hoje é um vídeo do Câmera. O título é Que todo mundo recusou GTA? Que é uma pergunta bastante pertinente, né? Simplesmente, podemos dizer que é a obra de entretenimento mais lucrativa da história? GTA V foi na sua época, e GTA VI não há dúvida que será também. É um colosso da indústria ao ponto de muitos desenvolvedores, muitas publishers tão grandes quanto, podemos dizer assim, não tanto, mas mudarem as datas de lançamento dos jogos para não bater diretamente com o GTA VI. E aí a gente leva em consideração que isso um dia simplesmente foi rejeitado. Por quê? O vídeo aparentemente inicia com uma apresentação do Xbox, talvez tenha sido eles, mas é bastante interessante pensar nisso e pensar nas possibilidades de quais motivos. Eu não conheço, não consigo imaginar quais foram. Eu sei um pouco do que seria a história da Rockstar, do tempo que ainda era chamado de DMA, Design, um negócio assim. Vi no Gigaton Games isso, vi no Sunny Play. Então, tipo assim, minhas pesquisas profundas são vídeos no YouTube que eu assistia na época que eu via muito segredos de GTA San Andreas, sabe? Então vai ser interessante, porque eu genuinamente não fazia ideia que GTA tinha sido de alguma forma recusado. Eu tinha o GTA 1 pra PS1, e mesmo sendo em 2D e uma visão top-down, o jogo era muito divertido. Então pensar que as sequências desse jogo fariam sucesso, até porque o primeiro já fez sucesso, ou teve o segundo também, que era 2D, por que não continuaria fazendo sucesso? Não consigo entender o porquê alguém rejeitaria. Talvez porque é violento, Vamos lá. Só ver o vídeo, vamos lá. A Microsoft foi só uma das 3 empresas Então tá, o que é Microsoft? que rejeitaram GTA. O mais inacreditável é que ela estava procurando por um jogo com potencial para fortalecer a sua entrada no mercado de consoles com o primeiro Xbox. Mas quando GTA 3 passou pela sua mesa, os seus executivos disseram não. Eles não acreditaram que essa tal de Rockstar seria capaz de fazer a transição do 2D Que isso, gente, não faz nem sentido. Tá, não consegui fazer a transição, eu entendo um pouco, até pelo nível de complexidade, mas é isso? Pô, é porque eu tô pensando no que seria a Microsoft de hoje em dia, que tá comprando estúdio a rodo, qualquer estúdio aí que brota, eles estão comprando. Mas pensar que eles rejeitaram o que futuramente seria a Rockstar é bizarro. por 3D, e foi assim que o Xbox abriu mão do terceiro, sexto e primeiro jogo mais vendido da geração. Você não precisa sentir pena da Microsoft, foi nessa que ela encontrou Halo, depois Gears of War, e na sua segunda geração o Xbox tinha toda a munição necessária para bater de frente com a concorrência. Mas se o 360 também tivesse GTA 4 e 5 como exclusivos, o PlayStation hoje provavelmente seria uma memória distante. Você lembra do PlayStation? Aquele console que não tinha GTA? Cara, é uma dúvida legal a ser apresentada. Eu sei que, tipo, ele não levantou pra realmente desenvolver essa ideia, eu acho. Mas eu acho que se o GTA fosse exclusivo de alguma plataforma, ele não seria tão impactante quanto ele foi. Como que eu explico isso? Eu não posso nem dizer que vai ser um jogo de uma qualidade inferior, porque é maluquice dizer que um jogo exclusivo, teoricamente, vai ser inferior. Eles são literalmente vitrines pro console. É o chamariz. É tipo, ó, compre o meu console, porque o meu console é o único que tem jogo X, e esse jogo é incrível. Então não faz sentido dizer que não seria um jogo tão bom. Mas a minha dúvida seria se a Rockstar teria a liberdade que ela tem de ser a Rockstar. De simplesmente fazer o escarcéu que vem à mente, de fazer um negócio independente se combina ou não, ainda mais pela época, a gente tem que considerar isso. Estamos falando dos anos 2005, foi quando o primeiro Xbox foi lançado, se eu não me engano. Ou 360 foi lançado em 2005, foi 360. Mas estamos falando dessa época. O primeiro Xbox, o clássico, eu literalmente não sei quando ele foi lançado. Mas era uma época que videogame era visto pra criança. Videogame era coisa infantil. Um jogo em que você sai, atropela e rouba carros é um tipo de conteúdo que não funciona pra esse público. E é muito louco pensar isso, que hoje em dia, tipo, jogo é visto não como coisa de adulto, mas lançamento. Não existe mais lançamento focado em um público infantil, a menos que seja um jogo da Nintendo. Ok, teve Astro Bot ano passado, mas, sabe, é minoria. Enquanto hoje todos os jogos são focados para um público mais adulto. E é completamente o oposto do que era nos anos 2000. Então isso faz um pouco de sentido, porque não encheram os olhos, eu acho. Não lembro. A segunda empresa que rejeitou GTA foi a Atari. Mas não a Atari Atari morreu em 83 com o jogo do Alien. que você tá pensando. Vamos explorar o divertido e confuso mundo de nomes de empresas de videogames. Essa Atari do console Atari morreu. Então, uma outra empresa Eu falei morreu, mas eu não sei se foi em 83 não, gente. Eu acho que ela durou um pouco mais. chamada Infogrames decidiu que ela queria mudar de nome, talvez porque eles escreveram games errado, e comprou o cadáver da Atari para usar o seu rosto como máscara. Essa Atari um dia foi dona da Rockstar. Exceto que a Rockstar não se chamava Rockstar e a Rockstar não é uma coisa que existe.
Em vez disso, você tem todas essas Rockstars diferentes. Mas são essas duas que importam. A Rockstar Games é a publisher que distribui os jogos e a Rockstar North é o estúdio principal que desenvolve os jogos. E há muito tempo atrás, o destino uniu essas duas empresas que na época se chamavam BMG e DMA para elas lançarem o primeiro GTA. Tá, isso eu sabia. Essa eu nunca ouvi falar, aliás. Eu não fazia ideia. Foi o destino ou uma paixão por siglas? DMA literalmente não significa nada. Depois de GTA, a DMA foi comprada pela Gremlin, que foi comprada pela Infogrames, a futura Atari. E a BMG foi comprada pela Take-Two, junto com os direitos de GTA, onde ela virou a Rockstar Games e GTA virou bilhões de dólares. Mas para que isso acontecesse, a Take-Two precisava não só dos direitos de distribuição de GTA, mas das mentes brilhantes que tinham criado ele. Ela precisava convencer a Infogrames, futura Atari, a abrir mão da DMA, a futura Rockstar North. Faz sentido? Faz. Ok. Não, deu pra entender sim. Eu tenho aqui comigo o relatório fiscal da Take-Two de 1999 pra você ver que eu não tô inventando. Naquele ano, ela comprou a DMA Design por £1. A Atari não só rejeitou a Rockstar, ela claramente estava tentando se livrar do estúdio. Mas por quê? Bom, aqui vai uma boa explicação. Assalto e desmanche de carro viraram diversão num joguinho eletrônico. Mesmo quem vende o game sabe que ele pode virar algo mais do que uma diversão. Nossa, esse videogame tão realista e violento. O primeiro GTA já estava causando todo esse alvoroço no Brasil, porque a mesma coisa estava acontecendo nos Estados Unidos. Políticos culpando um videogame pela violência da juventude. Tinha um Não era político nenhuma novidade, vários jogos de muito sucesso na época tiveram essa mesma repercussão. E foi por isso que um publicitário muito criativo... Não era nem um político, nem um advogado, era um publicitário, aparentemente. Mas eu lembro que tinha um cara. E depois a Hillary Clinton também, ela também foi muito importante nisso. Contratado pela BMG, plantou algumas histórias estratégicas em jornais e noticiários. Não demorou muito para os políticos morderem a isca e darem para GTA essa publicidade gratuita. Chegou até aqui no Brasil, onde a venda do primeiro GTA foi proibida pela justiça. Funcionou, talvez até bem demais. Acontece que GTA ganhou uma certa fama que se estendia à sua criadora. Uma fama que uma empresa tentando criar uma imagem de ser amigável para a família não queria absolutamente nenhuma relação. É bem provável que a Atari tenha rejeitado a Rockstar justamente por causa de GTA. Agora, Nossa, faz muito sentido. A Atari literal é uma empresa que tem a história de ser uma desenvolvedora pra família, não uma desenvolvedora. Difícil explicar, mas tipo assim, são polos completamente diferentes. O segundo motivo, e esse é muito mais concreto, é que a DMA tinha uma dívida de $12 milhões. Ah, tá bom, então é isso. Uma dívida que a Take-Two estava assumindo com aquela compra de £1. É claro que 12 milhões não é nada comparado aos 250 milhões que GTA 3 fez no seu primeiro ano. Mas a gente tem que considerar que a Sierra comprou o cadáver do que era Atari, provavelmente não por muito valor, mas ainda assim era Atari, então era um valor considerável, e aí toda a dívida que vem é dívida, né? E eles não estariam com essa liberdade toda. Faz sentido eles terem simplesmente jogado fora. É uma dívida que eles vão deixar de ter. 12 bilhões? O que o San Andreas fez na primeira semana, o que teria sido suficiente para quitar todas as dívidas que a Atari acabou acumulando naquele mesmo período depois de várias aquisições e decisões evidentemente ruins. E quem sabe, poderia até ter salvo ela da falência. Mas é curioso que a DMA tenha acumulado uma dívida desse tamanho e acabado numa situação de ser comprada e trocada e descartada, tudo isso depois de GTA, que o maior jogo do mundo precisou de tempo e algumas tentativas antes de dar certo. E que por muito pouco, nada disso aconteceu quando GTA foi rejeitado pela própria Rockstar. Now, all the people in here are working on what DMA hopes will be its new blockbuster. It's a game called Grand Theft Auto. It's all about a car chase through the streets of a fictional, probably American city. Here are some of the maps Era Londres, se eu não me engano, não? they've been working on. Mesmo enquanto ela trabalhava em GTA, a DMA Design já tinha uma certa reputação. O seu primeiro sucesso foi com o jogo de puzzle Lemmings. Então, ela se tornou uma das primeiras parceiras da Nintendo para o seu novo console, o Nintendo 64. E só alguns anos depois, a DMA já tinha crescido a ponto de trabalhar em múltiplos projetos simultâneos. Mas um deles, em especial, começou a gerar um burburinho lá dentro. Um jogo que muitos acreditavam podia mudar a trajetória da empresa. E esse jogo se chamava... Calma que eu não decorei o nome... Body Harvest. Cara, eu já ouvi falar desse nome desse jogo em algum vídeo do Sunny Play, do Ligatão. GTA? Não. Eles fizeram os funcionários votar em qual jogo eles achavam que mais tinha chance de sucesso. GTA ficou em último. Dave, just explain the point of the game. Well, it's a mission-based driving game where you're basically driving around the city, stealing cars. Well, we'll let you get on with it, and we'll go on and see what else they're doing elsewhere in the plant.
Caralho, isso é ouro, mano. Isso é ouro. Eu nunca tinha visto essa entrevista. Que os caras, tipo, nossa, tá caro pra merda o GTA grandão. Tipo, o que é sobre o jogo? Ah, você rouba carros e... Ah, valeu, a gente vai ver o que mais interessante por aí. Gente, eu lembro, eu não sei vocês, mas eu tenho uma memória muito fresca de eu jogando GTA 1 pela primeira vez no meu PS1. Eu achando aquilo incrível. Eu tendo que jogar escondido da minha mãe porque tinha arma no jogo. Mas ainda assim, olha que incrível, eu posso pegar carro, eu posso sair do carro. Esse era o ponto. Esse era o ponto, podia sair do carro. Porque eu tinha driver São Francisco. Era São Francisco não, era o driver do PS1. E aquele jogo não podia sair do carro. Ou eu nunca descobri, porque depois eu vi uns vídeos depois e dava pra sair do carro no driver. Mas não sei se era uma outra versão. Enfim, o grande diferencial do GTA era que eu podia sair do meu carro e roubar outro. Jogos, você normalmente não podia fazer isso. E essa é uma mecânica tão simples, mas ela tem um impacto tão grande. Como que eles não tiveram, sabe? Eu lembro quando o meu primo me explicou, eu comprei um jogo aqui de PS2, e na época eu só jogava PS1. Então quando eu vi o GTA San Andreas, que foi o primeiro jogo de PS2 que eu vi na vida, quando eu vi ele pela primeira vez, o que eu apaixonei foi, eu posso pegar algo além dos carros? Eu posso sair do carro e pegar um barco? Um avião? Então a mecânica central é simplesmente poder roubar carros. Grand Theft Auto. Tipo, porra! Eu não sei se isso é uma visão meio sabe, tipo, meio cega, infantil, mas eu simplesmente como criança olhava aquilo e falava, nossa, que incrível, eu posso sair do carro. Isso era bastante pra deixar o driver de PS1 que não dava pra sair do carro, que era 3D e o gráfico era muito melhor, em segundo lugar comparado ao GTA 1, que era em 2D, mas eu podia sair do carro. Então não sei, mano, não sei. É diferente, né? Desenvolvedor e publicitário tem visão diferente. Não que uma criança tivesse, nossa, a visão. Mas isso naturalmente é divertido, sabe? O problema era que a DMA seguia uma filosofia perigosa, de que o jogo só vai estar pronto quando ele estiver pronto. Mas o que acontece quando um jogo só não fica pronto? O primeiro GTA levou 3 anos e meio para ser terminado, alguns dizem 4. Nos anos 90 isso era impensável. Isso porque ele tinha nascido como um jogo completamente diferente, onde você controlaria um dinossauro gigante, estilo Godzilla, destruindo os prédios de uma cidade. Foi só depois de um tempo que ele se tornou, Race and Chase. Eu lembro que era o primeiro, você era polícia. E aí, por conta de um bug, o GTA foi criado. Jogo de corrida com modo de polícia e ladrão e um ingrediente secreto: incompetência. Por um momento, Lia. Nossa, por um momento meu computador tá travando, tá? Um dia desse daí ele tá realmente dando caô. Nossa, que merda. Gelei. O Race Chase era tão mal feito que eles não conseguiam nem testar o jogo por 2 minutos pra entender por que ele tava tão ruim antes que ele travasse. O que fazia sentido. Esse projeto tava tão baixo na lista de prioridades da DMA que o time de desenvolvedores era feito quase que exclusivamente de novatos. Gente que nunca tinha lançado um jogo na vida. Toda semana a DMA e a BMG faziam uma reunião. E toda semana, a BMG tentava cancelar o Race and Chase. Os nomes eram diferentes, mas um dia, a própria Rockstar rejeitou a GTA. Nossa. Mas aí uma coisa aconteceu. Uma coisa muito esperada. Um bug. Por algum motivo, os carros da polícia começaram a agir de forma agressiva demais. Provavelmente um erro no código tinha trocado o ponto de chegada da corrida com a localização do jogador. E o resultado era que agora as viaturas se lançavam contra você a toda velocidade. Elas só estavam tentando vencer a corrida, mas o que parecia era que os policiais nessa cidade eram meio psicopatas, meio suicidas. E isso tornava o jogo divertido. Aí alguém sugeriu que você pudesse sair e roubar outros carros, e o Race and Chase virou GTA. O primeiro GTA não conquistou o mundo, mas ele já tinha muito daquela essência que um dia faria exatamente isso. Não, era muito legal. Era muito legal. Ainda assim, a Rockstar, BMG na época, provavelmente tinha total razão em querer cancelar o jogo múltiplas vezes. Quando o desenvolvimento é esse caos, o mais provável é que saia dali algo caótico. Ruim? Se sair alguma coisa. Era impossível prever que GTA um dia se tornaria GTA. Inclusive, essa foi a exceção. Aquela filosofia de passar o tempo que for necessário em um jogo foi o que acabou afundando a DMA. Chegou num ponto onde ela estava fechando acordos para desenvolver novos jogos só para usar o dinheiro do contrato para finalizar os jogos que estavam atrasados. E nenhum daqueles outros projetos foi um sucesso, nem mesmo Body Harvest. Gore Harvest. Também é difícil julgar a Atari. Assim como GTA ainda não era GTA, aquela Rockstar estava longe de ser a Rockstar. Foi nas mãos da Take-Two e muito graças a Take-Two que esses dois nomes ganharam o tamanho e o peso que eles têm hoje em dia. E se não fosse por aquela 1 libra, nada disso teria acontecido. E a Microsoft
Não, a Microsoft só fez cagada mesmo. A Microsoft só. Porra. É porque, tipo assim, a história do GTA ter sido rejeitado pela Rockstar, o jogo nem existia, teoricamente. Então eles não tinham nada pra julgar. No caso da Atari, eles tinham pelo menos o GTA 1. Não sei se o 2 já tinha sido lançado, mas o negócio não tinha nenhuma ligação com a imagem da empresa. Já a Xbox, ele só foi idiota mesmo. Pô, olha o jogo aqui, ó, com tudo que interessa e se aproximando bastante com a intenção da nossa empresa. Por que não comprar? Ah, não, deixa pra lá, vamos comprar, sei lá. Agora não me vem à mente nenhum estúdio mequetrefe aí que o Xbox comprou. Mas, porra, pelo amor de Deus. Enfim, eu fico feliz que não houve essa compra, porque talvez o GTA nunca saísse do jeito que saiu hoje. Talvez saísse até melhor, podemos dizer, mas eu acho difícil. E que bom que a Microsoft não tem mais o GTA em mãos, tá? Sinceramente, eu gosto da Microsoft, mas... Nossa, tipo, imagina a Rockstar não. Imagina o GTA na mão da Microsoft. Você não poderia atropelar ninguém, viado. Não daria. Hoje em dia é tudo tão bonitinho nos jogos, sabe? Tão corretinho, qualquer coisa fora do lugar não pode. Ia ter uma tela de carregamento. Queria terminar esse vídeo de um jeito bonitinho. Acontece, mas esse aqui não dá. Eu não sei quanto a Rockstar e a Take-Two pediram, mas é a Microsoft. O que quer que tenha sido, provavelmente era trocado pra ela. Ela devia ter arriscado. Como é que você rejeita GTA? Realmente. Cara, que vídeo interessante. É um vídeo curto, teoricamente, ainda por conta do anúncio. Ele se torna mais curto ainda e eu entendo isso. Eu fazia vídeo bastante curto, que é o principal. Mas ele levanta uma... Não é uma dúvida, né? Mas é um pensamento interessante. Pô, hoje em dia é inestimável o pensamento de... Poxa vida, alguém vai rejeitar o maior jogo da história em questão de números. Mas já aconteceu. Doido, né? Doido. É aquilo, a gente não consegue ver o futuro enquanto... A gente não consegue ver o futuro, a gente não consegue ligar os pontos enquanto ainda está vivendo. Mas depois, quando olha pra trás, tudo parecia tão nítido, tava tão na nossa cara. Por que a oportunidade a gente deixou passar? Isso às vezes é meio doloroso. Talvez a Microsoft sinta um pouco dessa dor hoje em dia. Ainda mais do jeito que tá, né? Tá meio capenga. Porra, Microsoft, faz uma parada boa, só tá lançando bomba.